Boa tarde, tudo bem? Aqui é Elisângela Tobias, da Lapidária, através do projeto Cuidar Estrategicamente, que é um projeto, para quem ainda não conhece, que faz um trabalho voltado para a saúde mental nas empresas. A gente faz implementação da NR01, além de fazer a programação de atividades que possam estar fazendo com que essa saúde mental ela faça parte do dia a dia da empresa, tá? Então a gente hoje vai falar sobre um tema muito interessante, que é sobre a reunião de feedback. Quem já não teve uma reunião de feedback, que às vezes fala assim, nossa, para que eu estou tendo isso? Qual o objetivo dessa reunião, né? E aí, eu como profissional da saúde mental, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga, atuo na área clínica, também já, desde a minha formação, atuei também em empresa, já atuei em recursos humanos. O que a gente vê, né? O quanto o mundo do trabalho, a área organizacional hoje, está tendo um adoecimento. E aí a gente está trazendo esse tema porque reunião de feedback que adoece, você reconhece esse padrão? Esse é o tema. Porque muitas vezes não há percepção que esse possa ser um risco, inclusive invisível, né? Quando a gente fala em riscos psicossociais, esse pode ser um dos riscos que, em vez de ajudar o colaborador, ajudar a empresa no seu funcionamento, está fazendo o quê? Está adoecendo, né? Então, eu vou trazer alguns questionamentos, a ideia é a gente trazer aí alguns questionamentos também para vocês pensarem sobre um assunto. É um assunto para a gente começar a olhar para ele, né? Eu conversei com algumas pessoas sobre essa questão do feedback, já tive também, inclusive, relatos na própria atuação na clínica, como que esse feedback, em vez de ser uma questão positiva, pode ser negativo, tanto para a pessoa, no seu adoecimento, quanto para a empresa, porque se essa pessoa está adoecida dentro da empresa, o que vai acontecer, né? Então, algumas perguntas para a gente começar aí a reflexão. Você já saiu de uma reunião de feedback se sentindo desmotivado, confuso, ou até questionando sua própria competência? Ou, quando você ouve a palavra feedback, pensa em crescimento ou tensão? Como que será que soa para você? Nossa, vou ter um feedback hoje. Né? Sendo que feedback é uma das ferramentas mais importantes na gestão de pessoas. Né? Mas quando ela está conduzida de forma inadequada, ela pode gerar o quê? Ela pode gerar medo, ela pode gerar ansiedade, ela pode gerar queda da produtividade e até o adoecimento emocional. Então, para a gente começar, né? Eu peguei alguns sinônimos da palavra feedback em português. Então, quais são os sinônimos se a gente pensar no que é o feedback? Um retorno, uma resposta, uma avaliação, uma opinião, um parecer. Muitas vezes a gente ouve tanto, mas a gente não para perceber o que isso quer dizer realmente. Então, dentro da empresa, para que serve o feedback? Para desenvolver o desenvolvimento profissional, promover esse desenvolvimento profissional, para alinhar expectativas. Eu tenho uma expectativa, sendo colaborador ou sendo empresário, e o meu colaborador ou o meu chefe vai ter uma outra expectativa. Será que eu estou alinhando as nossas expectativas? Feedback também é para reconhecer resultados, para corrigir rotas, porque a gente está, às vezes, indo em caminhos diferentes. E se a gente não tem esse alinhamento de rotas, o que vai acontecer? A gente não vai chegar no mesmo caminho, né? E ter um alinhamento, um vínculo, fortalecer a confiança entre a equipe e o líder. Né? Então, uma boa gestão dos feedbacks fortalece esse vínculo.
né? Cada vez mais a gente fala da importância do papel do líder na condução aí das empresas, né? As empresas, quando a gente fala recursos humanos, realmente a gente tem que trabalhar esse lado humano, né? E aí, esse feedback bem realizado, o que a gente vai ter? Um engajamento maior dos seus funcionários, uma motivação, um sentimento de pertencimento e segurança psicológica, que isso é importante. Se a gente está falando de questões emocionais, quando eu tenho uma segurança, quando eu tenho uma confiança no local de trabalho que eu estou, isso é bem importante, não é? Então, isso é o que deve ser, para que serve, né, o feedback. Mas e aí? Quando a gente pensa que esse feedback poderia promover tudo isso e, de repente, o que ele está acontecendo? Ele está trazendo o quê? Um adoecimento. O que está acontecendo quando ele está trazendo adoecimento? Né? Quando o colaborador só é chamado quando algo deu errado. Então, o feedback ele é usado para quê? Para apontar erros. Então, se o feedback é só para apontar erros para o seu funcionário, ou você que é funcionário só recebe feedback para apontar os seus erros, o que vai acontecer? Vai ter medo constante, sensação de incompetência, desmotivação, né? A gente fala aqui, né, que é aquela ansiedade antecipatória. Ah, eu já sei. Nossa, lá vem lá. Lá vem meu chefe falar, dar uma reunião de feedback para mim. O que eu fiz de errado? Alguém já teve essa sensação aí? O que eu fiz de errado? Vai ter reunião de feedback. Meu Deus, e agora? Né? Então, isso adoece. Esse é um dos fatores que adoece. O segundo fator que a gente pode pensar, que também colabora para esse adoecimento, é a falta de clareza. Primeiro, se eu nem sei para que eu estou tendo feedback, muitas vezes o colaborador não sabe. Para que eu estou indo lá? Ah, vou porque é obrigação. Mas eu não entendo para que serve isso. Eu não entendo que isso pode me trazer um desenvolvimento pessoal e profissional. Então, se eu não entendo, eu estou perdendo tempo, eu devia estar trabalhando. Eu já ouvi pessoas falar isso, eu devia estar trabalhando. Né? Eu devia estar trabalhando em vez de ficar aqui recebendo feedback. Ah, isso não me ajuda em nada. Então, a gente tem que ter clareza quando vai estar um feedback. Né? Nós, o líder, o empresário, ele precisa saber fazer o quê? Ser claro. Frases como, você precisa melhorar. É óbvio? Não. O óbvio precisa ser dito. A gente repete muito isso aqui, o óbvio precisa ser dito. Seu comportamento não está legal. Que comportamento? Quando? Como melhorar? Eu tenho que falar o que eu quero desse funcionário, desse colaborador. Eu preciso expor, ter clareza. Olha, esse serviço não ficou bom. Essa tarefa não está alinhada com o que a empresa quer. Você não atendeu bem esse cliente. Então, vamos mudar uma maneira de atender. Eu gostaria que você atendesse dessa maneira. Eu gostaria que você fizesse essa tarefa desta maneira. Porque senão fica muito aberto, né? Não tem clareza. Eu não sei nem o que mudar. Eu preciso melhorar em quê? Tá? Outro item, né? Além do feedback para apontar erros, além da falta de clareza, é o que? A exposição pública. Correções diante da equipe. O que acontece, às vezes, quando a gente dá um feedback no meio de uma reunião? Né? Hoje, muitas empresas trabalham online. Eu tive um caso, inclusive, de uma cliente falando que ela tinha muito medo de se expor em reuniões com clientes, porque ela já percebeu uma liderança corrigindo um erro no meio de uma reunião. E ela ficava morrendo de medo do quê? De errar. Se eu errar, vou ser corrigida. Isso causa o quê, gente? Vergonha, humilhação e a queda na autoestima profissional. A pessoa não se sente mais capaz de fazer isso. Então, cuidado a hora dessa correção.
Isso não é feedback, né? Até colocou aqui que existe uma linha muito tênue entre feedback e assédio. Isso pode ser caracterizado, sim, como assédio. Né? Quando a gente expõe a pessoa. E às vezes a gente está tão na correria, tão eu tenho que resolver. Eu falo que às vezes você tem um líder que liga no modo resolução e por N questões, porque ele também é cobrado, e ele vai querendo resolver. Então vamos resolver, vamos resolver. E aí, isso daí, gente, vai minando a pessoa, vai adoecendo. Vocês já pensaram nisso? Né? O que estou colocando aqui nos comentários pode ser assédio, sim. A hora que a gente está falando diante de todas as pessoas, por quê? Porque você está trazendo humilhação, você está trazendo vergonha, né? Então, o feedback, ele é uma ferramenta importantíssima, uma ferramenta positiva. Só que se ele mal usado, ele vai ser uma ferramenta que pode adoecer. Então, a gente já falou, ele pode adoecer quando apenas apontamos erros, quando a gente tem falta de clareza, quando a gente tem uma exposição pública e quando o feedback é baseado em julgamentos. Como assim baseado em julgamentos? Em vez de comportamentos observáveis, lembra? Está muito ligado à clareza, né? Eu falo sobre características pessoais. Você é desorganizado. Você não tem compromisso. E aí, você está julgando a pessoa, você está colocando a identidade dela. Você está atacando ela. Ou, como que eu poderia... Olha, esse trabalho não está organizado do jeito que nós gostaríamos aqui na empresa. Esse não é o padrão da empresa. Olha, eu gostaria que você efetuasse o seu trabalho desta maneira. É muito diferente, não é? Porque, na realidade, o que a gente fala não é o que vai falar, e sim como. Né? A gente vai falar algumas dicas aí para vocês, mas é isso, a gente tem que pensar nisso. Então, a gente pode trazer um feedback que adoece quando a gente aponta erros, quando temos falta de clareza, quando a gente coloca uma exposição pública e quando é baseado em julgamentos. Então, é muito importante olhar para esses padrões, né? A gente está aqui hoje, a gente está julgando, mas a gente precisa começar a observar. Por que será? Porque é invisível esse adoecimento, muitas vezes. Mas será que eu estou dando um feedback de uma maneira construtiva? Será que eu tenho clareza? Será que os meus colaboradores, quem é líder, empresário, entendem para que eu estou fazendo isso? Hoje eu ouvi o seguinte: feedback, eu podia estar trabalhando em vez de dar feedback, receber feedback. Por quê? Porque a pessoa não entende para que serve isso. Qual que é a finalidade? Então, isso precisa ser explicado para o colaborador. Aí ele vai gerar motivação, senão, não. E aí vamos pensar o seguinte, né? O que acontece quando a gente pratica essas áreas aí, né? Se a gente pratica esses feedbacks que podem adoecer? Ele pode gerar o quê? Ele pode gerar, né? Se a gente pensar hoje, né, com essa questão da implementação da NR1, o que vai acontecer? A gente tem que olhar para esses riscos psicossociais, porque eles trazem esse adoecimento. O adoecimento vai levar ao afastamento, vai levar ao presenteísmo, a pessoa presente não vai estar lá, né? Então, o que esse feedback que foi dado de uma maneira inadequada pode trazer? Uma ansiedade antecipatória, que eu falei. Se eu fico com medo, nossa, meu chefe só me chama para falar dos erros, o que eu vou sentir? Medo. Vou sentir sensação de competência, eu não sou capaz de fazer. E aí eu vou ter uma ansiedade antecipatória. Estresse crônico. Sim. O estresse vai acumulando, acumulando, acumulando. Essa pessoa, se ela vive numa ansiedade alta, é como que ela tivesse todo o botãozinho apertado, né, da ansiedade o tempo todo, vai ter um desgaste emocional extremamente alto. E vai ter estresse. Queda da autoconfiança. Quantas vezes você ouve pessoas falando assim, não, eu não sou capaz de fazer isso. Né? Eu contei para vocês, eu tive uma pessoa que falou para mim, eu não consigo falar em público. Por que você não consegue? Porque eu vi outras pessoas falando e sendo humilhadas diante de uma reunião. E aquela pessoa que é mais perfeccionista, isso vai fazendo o quê?
vai deixando com esse sentimento de justiça também. Por que a pessoa está me falando isso e eu não concordo, né? Porque muitas vezes também não tem esse espaço para ouvir, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. O que é importante? E aí vai ter um desengajamento, né? O que é presenteísmo, que é o que? A pessoa está lá presente só de corpo. A alma está em qualquer outro lugar, a mente, tudo longe. Mas ela não está presente. Ela está lá ouvindo o chefe. Tá bom, tudo bem. Concorda? Sim. Só está presente de corpo. Ela não está presente, ela não tem atenção, ela não tem foco naquilo que ela está fazendo. Isso hoje acontece e até chegar no burnout, né? Que é o esgotamento físico e mental ligado ao trabalho. E aí esse esgotamento muitas vezes leva ao afastamento dessa pessoa, ou no mínimo a queda de produtividade dela. Então, parece que é uma coisa tão simples, mas olha só, quando eu começo a empregar eles de maneira, né? Mas, e aí? A gente já viu como ele adoece, a gente já viu algumas situações que colaboram para isso, mas o que eu posso fazer para transformar esse feedback realmente no propósito dele, que é de cuidado, é de desenvolvimento? Para que eu quero dar o feedback para os meus funcionários? Para que eu quero empregar o feedback na minha empresa? É para cuidar. Então, para ele não adoecer e ele realmente cumprir o seu propósito, o que a gente precisa fazer? Se eu sou um líder, eu vou me preparar antes dessa conversa. Eu vou perceber o que eu quero falar para esse funcionário. E não entrar nessas armadilhas que a gente falou, de julgamento, de falta de clareza, né? De expor ele de uma maneira pública. A gente vai se preparar. Eu vou entrar nas tarefas, o seu objetivo, claro. Vou anotar lá, olha, eu quero, esse funcionário eu preciso falar isso com ele. E aí é isso, fale de comportamentos e fatos. Eu não gosto que faça desta maneira. Essa situação aconteceu. O que aconteceu quando você falou ríspido com o seu cliente? Olha, a gente perdeu um cliente. Porque você falou em tom mais alto, porque você falou uma palavra que você não devia falar. Seja específico. Esqueça aquela, você está se comportando mal. Seja específico. E uma coisa muito importante, escute genuinamente. Você falou, teve espaço para ele falar também. Ouve. A gente precisa ouvir. A gente precisa entender qual que é o contexto que está acontecendo essa situação. Né? Porque a partir do contexto, a gente vai saber o que está acontecendo. Pode ser que a gente entenda. Mas ele também, então, é uma conversa. Reconheça os acertos, não só os erros. Feedback não é só para falar erro. Feedback é para mapear como essa pessoa está sendo lá. Eu tenho que... É uma avaliação. Uma avaliação a gente só não avalia só erros. Né? Eu falo que dentro da clínica aqui, muitas vezes a gente... Né, eu faço uma avaliação neuropsicológica e muitas vezes as pessoas vêm querendo saber só a parte de dificuldade. Só que eu gosto e costumo exaltar muito mais as facilidades. Você tem essa dificuldade, mas você tem isso. Por quê? O potencial dessa pessoa não está na dificuldade, o potencial dela está na facilidade que ela tem. E muitas vezes ela vai superar aquela dificuldade através das facilidades. Vocês já pensaram nisso? Quando a gente também sabe que a gente está acertando? Por que as pessoas saem desmotivadas de uma reunião de feedback? Porque muitos líderes apontam, você está errando nisso. E não tem nada de acerto, o que eu estou fazendo aqui? Então, pensem nisso. Será que eu estou realmente reconhecendo os acertos? Né, líderes? E construa um plano de melhoria em conjunto. Não adianta a gente ter metas para todo mundo, né?
Nem pessoais. Não adianta a gente ter metas que a gente não dá conta. Então vamos lá, vamos ver o que dá para melhorar aqui. Isso, o problema está aqui, o que eu preciso melhorar? Tá certo? E as empresas, o que elas precisam observar no feedback? Vamos capacitar os líderes. Não adianta a gente cobrar do líder e ele não saber como. Se o próprio líder não entende o papel do feedback, como que ele vai transmitir para os colaboradores? Então a gente precisa cuidar desses líderes. A gente precisa, como empresa, né, os empresários aí, pensar o quê? Desenvolver essa segurança psicológica. Porque se eu não quero um adoecimento emocional, eu preciso ter segurança. Criar espaços de diálogo contínuo. Feedback, vai e vem, eu preciso trazer. E claro, né? Aproveitar e avaliar os riscos psicossociais, porque cada empresa tem seu risco. O que essa cultura está trazendo, né? O que a empresa... Se eu quero que meus funcionários fluam, colaborem, sejam motivados, né? Hoje a gente vê como tem algumas pessoas que estão realmente em meios que estão adoecendo. Então, avaliar os riscos psicossociais, então o quê? Relacionados à comunicação e à gestão. E não só avaliar, mas manter programas de ação. Manter programas que abram esse espaço para falar. Manter programas para cuidar desses líderes, cuidar desses colaboradores. Que é isso que a gente vai, né? Ter espaço. Eu vou ler aqui algumas colocações aqui que o pessoal está falando. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Dimara. Existe uma linha muito tênue entre o feedback e o assédio. Isso pode ser um assédio, que é o que a gente estava falando, né? Da gente tomar cuidado aonde que a gente vai dar esse feedback, que aí parece, soa roupa de feedback, mas não é, né? Então a gente tem. E o feedback ajuda, o feedback, claro, ajuda muito no desenvolvimento profissional. Sim, e no pessoal. Quando a gente sabe também onde a gente está errando, é muito mais fácil a gente corrigir. Agora, quando a coisa está meio nebulosa, né? Eu nem sei o que está acontecendo. O que vai acontecer? A gente não sabe. Ah, tá mal, mas eu não sei o que é mal. A gente precisa de clareza. Então, uma das coisas muito importantes para a gente realmente ter um feedback adequado é a clareza. Tá certo? E eu queria deixar uma reflexão para a gente ir terminando. Se tiver mais alguma pergunta, fiquem à vontade, que a gente vai começar a encerrar. A ideia é a gente fazer uma conversa curta, mas que seja importante, e eu gostaria muito de pensar, né? Muitas vezes as pessoas podem esquecer o que foi dito, mas dificilmente elas conseguem esquecer como se sentiram diante de uma conversa. E aí eu pergunto, como que tá o seu feedback? Como vocês que dão feedback estão dando? Como será que as pessoas estão sentindo? E você que recebeu o feedback, como você está sentindo ao receber o feedback? Porque também a gente precisa falar. Eu não tenho, para mim não faz sentido. Eu preciso falar, mas aí eu não falo por medo da empresa, né? Mas se eu não falo que não está fazendo sentido, o outro não tem. Esse é um problema de comunicação. Muitas vezes esse adoecimento que o feedback tá é problema de comunicação. E que a gente precisa, e que tem solução. Tem solução, sim. Tá? E aí, para os líderes empresários, os feedbacks na sua empresa estão promovendo crescimento ou produzindo sofrimento? Observem aí. Como que tá? Será que eu estou fazendo de uma maneira correta? Nunca tinha parado para pensar isso, eu achei que eu estava... Então vamos mudar. Né? Tem jeito de mudar, né? Nós aqui do Cuidar Estrategicamente,
nós trabalhamos justamente com esse cuidado emocional, né? Essa descoberta de que a gente precisa trabalhar nos comportamentos, para quê? Né? Para a gente pegar e ter uma empresa mais saudável. Ter pessoas mais saudáveis, vamos ter empresas mais saudáveis, com certeza. Tá? E se esse conteúdo faz sentido para você, ou compartilhe com seus colegas, com seus líderes, fale sobre saúde mental. E falar sobre como nos comunicamos dentro das organizações é importante. Pequenas mudanças na maneira de dar feedback pode fazer enorme diferença, tanto no bem-estar como no desempenho das equipes. Né? E para nós aqui do projeto Cuidar Estrategicamente, esse é um tema também que permite fazer, né, uma ponte com a NR1, com a implementação, com esse cuidado com os riscos psicossociais. Né? A comunicação e a gestão da comunicação é muito importante. Ela traz a prevenção desses riscos psicossociais nesse ambiente de trabalho. E essa mais uma das lives, né? A gente tem no canal Cuidar Estrategicamente. A gente tem várias lives ligadas à questão da saúde mental, à implementação da NR1, aos riscos psicossociais. Quem tem interesse pode estar seguindo a gente no nosso canal. E transmitam essa live para outras pessoas também que se beneficiariam desse tema. E eu agradeço muito a participação, quem participou ao vivo, quem vai estar assistindo depois aí essa live, e ficamos à disposição. Qualquer coisa é só entrar em contato. Eu sou Elisângela da Lapidari, tá? O meu @, que é o Instagram, YouTube, nas nossas redes sociais, ou pelo canal do Cuidar Estrategicamente, a gente fica à disposição. Muito obrigada a essa participação.